Ok, então vamos para a nossa unidade de aprendizagem número 13, e onde vamos discutir, então, refletir, analisar alguns conceitos centrais da temática das inovações tecnológicas, o mundo do trabalho e a educação, e a escola, né, no sentido de espaço, né, da educação formal. Quando nós tratamos do conceito de tecnologia, o que o senso comum, na maioria das vezes, compreende, né? Ao mencionarmos hoje tecnologia, nós estamos nos referindo ao quê? Muitas vezes, ou comumente, ao tratarmos o conceito de tecnologia, nós já se forma a ideia de grandes inovações tecnológicas que tem normalmente por trás toda essa área da informática, ambientes informatizados. Hoje trabalhamos com a realidade 5G, enfim, tá? Mas antes disso tudo, tá? A tecnologia são todas essas ferramentas, todas essas estratégias de ações que de alguma maneira facilitam as atividades humanas, tá? Então as tecnologias lá no começo, né, elas eram o que hoje nós entendemos hoje como a máquina a vapor, por exemplo. O que significou a máquina a vapor? Se nós analisarmos o contexto hoje, a máquina a vapor é algo muito ultrapassado, mas o seu surgimento foi o que permitiu uma grande revolução na história humana. Então a tecnologia, ela, ela são aquelas inovações que acontecem no contexto histórico que se está vivendo, né? No futuro muito próximo, provavelmente, quando se retratar aquilo que nós entendemos hoje como sendo tecnologia muito avançada, num futuro, talvez nem muito distante, vai ser algo totalmente obsoleto, totalmente ultrapassado. Dito isso, nós vamos analisar então como que o elemento tecnologia, ele vai, ou as questões das inovações tecnológicas, elas vão impactar no mundo do trabalho e na escola. Se nós retomarmos aqui as contribuições do Marx, do Karl Marx, né, e a crítica que ele vai estabelecer ao capitalismo, ele vai entender, ou ele vai acabar relacionando a questão das tecnologias, das inovações tecnológicas da época, do pós-revoluções, da Revolução Industrial, das revoluções burguesas, ele vai relacionar isso como uma forma de aumento, ou uma forma onde se aumentou a exploração do trabalhador, aquilo que ele vai tratar como mais-valia relativa. O que o Marx ele entende por mais-valia? E ele vai dizer que existe a absoluta e a relativa. A mais-valia absoluta ele vai dizer, veja só, o trabalhador ele trabalha, desenvolve a sua atividade, porém, aquilo que ele recebe pelo trabalho dele, pelo tempo que ele passa trabalhando, não condiz com o tempo que ele passa trabalhando. O que ele fala? O patrão, o capitalista, ele vai se apropriar sempre de uma parte da força de trabalho dele, tá? Vai se apropriar de maneira indevida para enriquecer, e vai enriquecer com isso. Tá? Então, sempre nos contratos de trabalho, Marx ele vai afirmar que vai existir a mais-valia absoluta, que é essa apropriação indevida da força de trabalho do operário, tá? Através da apropriação da força de trabalho propriamente dita. Quando Marx ele trata da mais-valia relativa, ele está dizendo o seguinte, olha só, vamos pegar por um exemplo, né? Então tem o trabalhador, o operário que está trabalhando lá na fábrica com determinada máquina, né? E ele consegue produzir X, né? Ele trabalha numa fábrica de calçados, ele consegue produzir X pares de calçados por dia. Então, o capitalista, o dono da fábrica, ele introduz uma nova máquina lá, uma nova tecnologia lá. E substitui aquela que o funcionário estava utilizando. O funcionário, então, ele passa a produzir, né, com a implementação daquela máquina, 5x, 5 vezes o número de sapatos que ele produzia antes. Porém, Marx ele vai dizer, ele continua recebendo o mesmo salário que ele recebia antes. Essa diferença, né, da produção vai para quem? Ele vai dizer, vai totalmente lá
para o patrão, né? Para o empregador. Ou seja, ele vai dizer isso é uma mais-valia relativa, ou seja, aumenta ainda mais a exploração, porque você consegue fazer com que a pessoa produza mais e continua recebendo a mesma coisa, continua sendo explorado nos mesmos moldes anteriores. Então, essa é a perspectiva que o Marx ele vai ver das tecnologias, ou das inovações tecnológicas no mundo do trabalho. No contexto contemporâneo, essa perspectiva ela é totalmente alterada, né? Hoje nós temos a presença de elementos altamente tecnológicos nos mais diversos campos de atuação do mundo do trabalho, né? Se até algum tempo atrás se pensava ou se via, né, pelo menos no contexto brasileiro, a questão da agricultura, né, como algo mais atrasado do ponto de vista tecnológico, hoje, né, inclusive, né, a agricultura ela ganha um destaque mundial, ou seja, agricultura de ponta, agricultura de precisão, uma agricultura altamente tecnológica. Tá? Então, essa tecnologia no mercado de trabalho acaba exigindo do indivíduo, da pessoa que vai exercer, que vai atuar nesses campos de trabalho, algumas características que anteriormente não necessariamente precisavam contar. Por exemplo, hoje o trabalhador, citando 3 elementos aqui, ele vai precisar desenvolver, né, a característica da flexibilidade, da adaptabilidade e do aperfeiçoamento constante. As tecnologias, elas exigem flexibilidade das pessoas, porque elas se mudam muito. O progresso, o avanço tecnológico, ele é muito rápido. Uma tecnologia ela se torna obsoleta de maneira muito rápida. Então ele tem que estar flexível para as novas realidades, adaptado para as novas realidades e sempre buscando o aperfeiçoamento para poder atuar com essas novas tecnologias. Vivemos a era da cybercultura, né? A cultura nos cyberespaços, nos espaços virtuais. E muitas vezes o aprendizado, né, dessa flexibilidade, dessa adaptabilidade, desse aperfeiçoamento, né, se dá também nessas redes de cyberespaços, né? Então, vivemos uma cultura, como já mencionamos anteriormente, né, os relacionamentos sociais eles passam a se dar de maneira muito intensa também nos espaços nos cyberespaços, né, nos espaços cibernéticos. Ok? Então, e agora, quando nós tratamos do conceito de tecnologia no espaço escolar, no ambiente escolar, a tecnologia para a educação, como é que podemos problematizar essa situação? E aqui alguns autores eles vão destacar, é necessário quando se fala, ou se tenta estabelecer a relação tecnologia-escola, nós entendermos, no contexto brasileiro, particularmente falando aqui, a existência de 2 realidades, a escola pública e a escola privada. Tá? O acesso à tecnologia não é democrático, tendo em vista essas 2 realidades, da escola pública e da escola privada. Tá? E principalmente o acesso à tecnologia e o uso dessa tecnologia que é mais importante, né? Porque o acesso, né, fazer com que as pessoas acessem a tecnologia até é relativamente fácil, mas fazer com que as pessoas saibam fazer uso dessa tecnologia que elas estão acessando é uma outra realidade que precisa se avançar também, né? Então, pensar que a tecnologia ela é uma auxiliar nos processos de ensino, né? A tecnologia ela tem que vir aqui para facilitar, a tecnologia ela tem que ser proposta, ela tem que ser introduzida no contexto escolar, não por ser tecnologia, mas porque essa tecnologia ela tem um propósito, ela vai melhorar, ela vai facilitar o acesso do aluno a determinado conteúdo, a determinada situação que vai lhe ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Ela tem que ser uma facilitadora. Não a minha escola ela tem computadores, tem projetores, tá beleza. Não, ou seja, qual é o uso que se faz disso, né?
essas tecnologias elas não são boas por si só e também não são más por si só. Elas são boas ou elas são más dependendo do uso que se faz dela. O celular na sala de aula por si só não é um inimigo da educação. Se eu souber fazer o uso, né, ou souber conduzir uma atividade utilizando-se do celular, eu posso ganhar muito com essa utilização, né? A aula ela pode ganhar uma dinâmica muito interessante, o aprendizado ele pode se dar de maneira muito mais intensa se souber usar a tecnologia. Por isso, a tecnologia não é nem boa e nem má por si só, né? O que é bom e o que é mau é o uso que nós acabamos desenvolvendo dela, ou fazendo dela. Então, algumas pinceladas, né, algumas provocações acerca dessa temática que é realmente importante e tem que ser pensada e tem que ser discutida no nosso contexto. Ok? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.